ter uma administração honesta e que se aproxime da sociedade. O prefeito não pode estar desconectado da sociedade. Essa aproximação é fundamental. Para isso, ele precisa ser o primeiro exemplo de honestidade, de probidade e de confiança. Não pode pairar sobre ele desconfiança nenhuma, a figura do prefeito, porque isso se estende para toda a cidade. Quando você tem um secretário municipal descendo do camburão da Polícia Militar para prestar depoimento no fórum, e o prefeito não o despede, aliás, passa a mão na cabeça, você tem um prefeito que não tem a confiabilidade, a confiança dos munícipes. Ele passa a não ter mais a confiança. A prefeitura, o prefeito tem a obrigação de transformar a prefeitura na primeira instituição, ou na instituição mais importante na defesa da ética, da transparência, para que ela tenha confiabilidade. Então, é tarefa, claro, do prefeito, não só dele, mas principalmente dele, devolver essa confiança para Londrina. Agora, eu digo a você que eu tenho mais de 30 anos de vida pública, já fui prefeito, já fui vereador, já fui deputado por 2 vezes, secretário de Estado, secretário do município. Nunca houve uma suspeita sequer ou denúncia, e o Ministério Público sempre existiu, desde que eu faço isso, as organizações sociais também, de que havia motivo para duvidarem da minha idoneidade, da minha honestidade, da minha capacidade de levar a população a decisões importantes e me submeter às decisões da população. Então, eu quero administrar dessa mesma forma. Acho fundamental nós termos na cidade de Londrina de volta a transparência que existia. Eu me lembro que na minha época o Conselho do Orçamento Participativo decidia as obras, fiscalizava a licitação, fiscalizava a compra dos materiais que eram licitados e a entrega das obras. Quer dizer, nas 4 principais fases de uma licitação, a população participava de modo organizado. E era gente do bairro e da associação comercial, era da favela e da sociedade rural, que participavam disso, numa transparência absoluta. Naquela época não existia internet, mas eu pegava um computador, um daqueles, acho que chamava 368, não sei se era esse o nome, 268, eu pegava aquele lá, mandava o secretário de planejamento botar o que nós tínhamos arrecadado no dia, quanto tinha saído do cofre da prefeitura e para onde tinha ido, e botava esses computadores, um no saguão da prefeitura, outro no calçadão, no meio da cidade, outro no terminal de ônibus, para que a população consultasse para saber quanto que entrou de imposto na prefeitura, foi tanto de IPTU, tanto de ISS, tanto de... para onde foi o dinheiro, tanto para saúde, tanto para quê? Para comprar isso, para comprar aquilo. Não tinha internet. Eu inventei isso daí, chamava orçamento aberto. Rendeu teses de mestrado, doutorado, lá na USP, lá na Fundação Getúlio Vargas, ganhamos prêmios, né? Porque Londrina inventou uma forma de deixar a administração transparente. Não existia essa obrigação. Não tinha a lei 8666, a lei das licitações, que é uma lei que trouxe um pouco mais de transparência. Mesmo assim nós fazíamos, não é? Já tinha Ministério Público, já tinha GAECO, já tinha tudo. Sempre tive um relacionamento com eles de igual para igual, nunca na condição de réu, nunca, não é? Então, essas coisas é que nós queremos trazer de volta para que Londrina de fato mude a sua imagem. Lamento que outras cidades do nosso país também atravessem os mesmos problemas, mas acho que é uma purgação que nós estamos tendo que passar, até a gente fazer com que a população que é muito crítica na hora de julgar, possa ser tão crítica quanto na hora de votar, na hora de escolher os seus representantes. Olha,
Tendo 47 secretarias, é impossível governar com 50 cargos comissionados. Aliás, ninguém na história de Londrina conseguiu essa façanha. Ninguém. Muito menos o prefeito Kassab, que arvora para si próprio que ele administrou com 50 cargos comissionados, e é absolutamente mentira, né? Porque cargos comissionados são aqueles cargos que não são de concurso público, são de livre nomeação do prefeito. Primeiro, eu diria que nós vamos reduzir drasticamente o número de secretarias. Eu não tenho nenhum número cabalístico, mas até para fazer coro com o meu número, nós vamos reduzir de 40 para 15 secretarias aproximadamente, né? Não sei se um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é por aí. E aí já se reduzem os cargos comissionados. Segundo, o problema de Londrina não é o cargo comissionado, né? O problema de Londrina é o apadrinhamento político. É o candidato que hoje tem 14, 15 partidos com ele, que tem ex-prefeitos, ex-deputados, ex-tudo, e vão querer mamar na prefeitura quando estiverem lá. Ou alguém de sã consciência acha que um cidadão vai para uma campanha pendurado de gente que já faz política há 40, 50 anos, e vai chegar lá e essas pessoas o estão ajudando por amor a Londrina? Estão ajudando porque querem fatiar a prefeitura, esquartejar a administração pública e dar um pedacinho para cada um. É isso que faz dar despesa na prefeitura. E pior, mais do que isso, depois ainda terem a disfarçatez de fazerem licitações fraudulentas para que o amigo que patrocinou a campanha ganhe, não é? Retire o dinheiro que investiu. São candidatos assim, que na verdade são verdadeiros cavalos de corrida, que as pessoas apostam nele, né, para ver se ele chega, né, e depois recuperar o dinheiro que apostou. São de pessoas assim que Londrina tem que se ver livre, né? Não é de um número cabalístico de cargo comissionado, 50, 60, 30, não é esse o problema. Agora, não há dúvida que se você administrar com transparência, com participação da comunidade e com eficiência, que é o que eu pretendo fazer, os cargos comissionados não pesarão na folha de pagamento e não pesarão sobre os ombros da população de Londrina. Eu não sou um político de primeira viagem, né? Não sou um marinheiro de primeira viagem, né? Eu estou na política já há um bom tempo, tenho uma relação muito grande com muita gente, né? Eu preferi ficar assim, não diria nem sozinho, que aí eu também poderia dizer antes só do que mal acompanhado, né? Mas eu preferi ficar verdadeiramente sem fazer alianças que fossem me custar depois alguma coisa. E não custa para o Sheida, quando custa para o povo, porque ninguém, não sou eu que vou pagar o salário do funcionalismo ou fazer as obras com meus recursos, é com tributos da população. Então, na verdade, para não onerar a população, né? Então, eu preferi assim, ficar com o meu partido e com 24 vereadores e nada mais para tocar a campanha. Bem, por sorte ou por azar, a cidade de Londrina é uma cidade de 2 turnos nas eleições. E no segundo turno há sempre um rearranjo de forças políticas, não é? Claro que eu não vou fazer aqui um exercício de futurologia, nem sei como é que vai ser isso, mas nós vamos para o segundo turno, eu tenho certeza absoluta disso, e lá no segundo turno nós vamos ver quem é que se comportou de maneira decente nas eleições, para que nós possamos, quem sabe, caminharmos juntos para a vitória e para a administração. É assim que nós vamos fazer. Há um verdadeiro mito aí sobre isso, mas é importante esclarecer o seguinte. Nós tínhamos um recurso que era para chegar do governo federal e ele não veio, de 5 milhões de reais na época. Ele veio logo em seguida, nós saímos, uma semana depois ele veio. Esse recurso seria usado também para o pagamento do funcionalismo, do 13º. Pagamos o salário e entre a opção de pagarmos o 13º parcelado, eu resolvi pagar para as categorias que ganhavam menos, para o operariado da prefeitura principalmente,
e para as funções de menor salário paguei todo o 13º, mas para a categoria que ganhava um salário maior, eu paguei parte do 13º. Então, a bem da verdade, nunca deixei de pagar o salário ou o 13º. Uma parte do funcionalismo, na época correspondia a 2.000 e poucos funcionários, uma parte, ficou sem receber parte do 13º, não ficou totalmente sem receber. Aliás, eu tinha recebido isso do Bellinati. O Bellinati, quando deixou a prefeitura, em 1992, em 31 de dezembro de 92, deixou o 13º dos professores sem pagar também, né? Na época havia 3, 4 planos econômicos por ano, era uma loucura, né? Na minha gestão, para se ter uma ideia, eu tive 2 presidentes da República, 3 governadores e 2 planos econômicos. Ou seja, eu não encontrei até hoje, dos 5.500 prefeitos do Brasil, quem administrou entre 93 e 96, que foi a minha época, que tenha tido uma tranquilidade de planejar a máquina administrativa. Porque cada projeto que você fazia e levava ao governo do Estado tinha mudado o governo do Estado. Nós administramos inicialmente com Requião 2 anos, 1 ano de Mário Pereira e 1 ano de Jaime Lerner. Ou seja, com equipes diferentes, e entrava uma, até pegar no tranco a coisa era diferente. Nós administramos com o Plano Real, que veio no meio da administração, e anteriormente com aquele início lá, o RV e outras coisas, que eram um outro plano, preparando para o Plano Real, que ninguém sabia o que seria, como é que seria. Nós administramos com Itamar Franco e depois o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, como é que pode alguém fazer? E quem é que fez? Eu queria que alguém encontrasse um prefeito daquela época e dissesse: não, a minha administração foi maravilhosa, sem atravanco, sem solavanco, tranquila, porque não foi, e nem a nossa foi. Então, houve isso, não foi um erro de planejamento, de coisas, né? Foram uma combinação de 2 fatores, um atraso de um recurso que viria, não veio, chegou uma semana depois, né? E uma opção do prefeito da época de não deixar sem receber o 13º integral aqueles que ganhavam pouco, que ganhavam por volta ali de 1 a 3 salários mínimos. Isso responde à pergunta de que a dificuldade de gestão nesse problema de pagamento de salário é o problema da conjuntura. Acho que hoje não teria essa mesma dificuldade. Pois é isso que eu sempre digo, até para os meus adversários, né? Quem administrou numa dificuldade tão grande como essa, não é? Olha para a prefeitura hoje e é de cair o queixo. Você não acredita que as coisas estão da maneira como estão. Por exemplo, o prefeito foi cassado agora, há 2 semanas, e o vice dele que assumiu denunciou que faltavam no caixa 90 milhões de reais. Eu fico me perguntando, num orçamento que passou de 100 milhões para 1 bilhão e 200, porque quando eu administrei era 100 milhões de reais, o melhor orçamento foi 100 milhões, o orçamento hoje é 11 vezes maior, não é uma vez que já seria o dobro, mas é 11 vezes mais. Como é que pode ter furo de caixa? Então é porque a incompetência é brutal, não é? Para não dizer as suspeitas de desvios de recurso, que está aí o Ministério Público ajuizando várias ações de improbidade, né, mostrando isso. Como é que pode um gestor municipal não querer, não aceitar um desconto de uma firma que está entregando material da educação, por exemplo, como foi o caso, com desconto? Ou seja, o cidadão que está provendo a prefeitura, né, da qual estão sendo comprados livros, quer dar um desconto de 600 mil reais e a prefeitura não quer aceitar. É impensável. Claro que isso vai acabar dando furo dessa forma. Agora, como a nossa administração foi absolutamente tranquila no que concerne a essas questões que dizem respeito à probidade, à honestidade, ao interesse e o zelo do bem comum, obviamente não teve. O que teve mesmo foi alguns solavancos da própria conjuntura econômica, e isso fez com que não o prefeito Sheida
mas os 5.500 prefeitos do Brasil tivessem problemas nesses 4 anos, onde, volto a repetir, 2 planos econômicos, 2 presidentes da República e 3 governadores, é para fazer com que a casa caia em qualquer país do mundo, não só no Brasil.